Por que então, né? A criatividade é a chave para o sucesso na fotografia profissional. O que eu gostaria que vocês saíssem dessa live? O que vocês têm que ter na cabeça? O que tem que ficar dentro da cabeça de vocês, sabe, como um timbre indelével? Deixar claro a função da técnica e a função da criatividade, tá? Duas coisas que a gente tem que botar separadas. É muito importante na fotografia profissional. Mostrando que a capacidade criativa de um fotógrafo é bem imperativo. É o que faz com que ele se diferencie e crie um estilo próprio, tá? Autêntico, e faça uma fotografia de valor. Primeiro ponto. Qual é a função da técnica em fotografia? É muito importante. Boa noite, Rafael Weber. Muito obrigada pela tua presença. Vou repetir a pergunta. Qual é a função da técnica em fotografia profissional? Gente, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. A máquina fotográfica, o instrumento, não faz o fotógrafo. Que fique bem claro isso para vocês, tá? Muito claro mesmo. Então, pensar que é o equipamento, um equipamento com uma lente gigante, um equipamento que custou bilhões, um equipamento último do mercado, não sei o que, barará, barará. Pensar que faz o fotógrafo é pensar que a máquina de escrever ou que a caneta faça um bom escritor. Tá, gente? Vamos lá. A técnica fotográfica é uma ferramenta que o profissional utiliza para colocar em prática ideias, projetos e criar uma imagem fotográfica que requer um certo nível técnico. Como, por exemplo, as campanhas de moda, de publicidade, os eventos, gastronomia, cerimônia. Porém, o problema do profissional é saber muito só de técnica e que o trabalho realizado pode ser facilmente copiável para quem tiver acesso àquela ferramenta. Nesse caso, ler simplesmente o manual do fotógrafo ou da máquina fotográfica. Vocês sabem que é fácil fotografar, gente. O celular faz isso em automático. Então não tem mistério. Quem tem acesso ao manual, a livros, tem acesso ao conhecimento da técnica, tá? Isso não quer dizer que a técnica não seja válida, que fique bem claro, tá bom? Nesse caso, basta ler simplesmente o manual do fotógrafo, que é um livro, ou da máquina fotográfica. Entender as distâncias focais, abertura do diafragma, tipo de luzes, sensibilidade de isometria do sensor, qual é o tipo, né, do sensor utilizado na máquina digital ou a película, luminosidade máxima dos grupos ópticos e assim vai, tá? Eu não vou entrar na técnica fotográfica. Tem técnica base, tem técnica intermediária, tem técnica super avançada, tá? Então, a técnica é muito importante, mas um fotógrafo que sabe só de técnica fotográfica, ele pode simplesmente ser substituído, e eu vou mostrar aqui para vocês nessa live com o que, tá? Fica até o final. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, saber a técnica. Isso aqui é uma maçã, vocês estão observando? Vamos ver se eu aumento, tá? Eu vou aumentar. Tá? Isso aqui é uma maçã, tá todo mundo vendo? É uma foto iluminada em estúdio, tá? De uma maçã. O outro produto é tá? É um produto, eu não vou dizer aqui o que é, não importa. É um produto e ao redor foram colocados os ingredientes que compõem, tá? Fazem parte desse produto, frutas vermelhas, tá bom? São fotos técnicas. Pode gostar, pode não gostar, pode estar coerente, pode não estar, independente. São fotos técnicas, tá? Isso aqui não tem um valor criativo. E eu vou demonstrar aqui por quê. Então, a gente está falando do quê? Qual é a função da técnica em fotografia profissional? Então, entenda, fazer uma imagem onde apareça o produto em um determinado bem iluminado, tá? Com uma ideia por trás. Mas isso não é o valor criativo que eu falo aqui para vocês, tá? Isso é técnica fotográfica. Um fotógrafo consegue fazer só estudando o manual da fotografia, tá? E o manual de algumas luzes, tá? Então não tem segredo fazer essas fotos, tá? São fotos de produtos de still life. Então,
Uma pessoa que pega, né, como ferramenta a técnica fotográfica, ela em 6 meses ela tá mandando muito bem. Acredita, no máximo 1 ano dá para fazer essas fotos aqui tranquilamente, tá? A técnica fotográfica é saber quando usar um tipo de lente para obter um determinado resultado. Por exemplo, gente, o olho de peixe, a fish eyes, ela tem uma abertura gigantesca. Tem até várias anedotas sobre que quando os fotógrafos eles são barrigudinhos, porque a maioria, eu digo fotógrafos no masculino, porque a maioria dos fotógrafos geralmente são homens, tá? Um mercado muito masculino ainda é, por vários motivos, tá? Eu não vou entrar na questão. Então, tem alguns que são barrigudinhos que tem que tomar cuidado para a barriga não sair na foto. Então, vocês conseguem entender, gente, como é difícil utilizar uma fish eyes, tem que estar com uma técnica bem apurada para entender como utilizar. E ainda mais para não ficar dentro da foto, tá bom? Olha só, isso aqui é uma praça, foi bem estruturada, né? A ideia do fish eyes, para que dá uma ideia de circularidade, tá? Então, essa praça, ela tá pegando um céu e ela dá a ideia da circularidade. Então, ela é mais adapta, né? A pegar as arquiteturas, a parte urbanística. Aqui um outro exemplo, tá? Onde converge, tá? Só que são aberrações óticas, mas funciona porque converge, né? Os palácios, os prédios convergem em um ponto de fuga, tá? Olha aqui, gente. Aqui são todas as linhas que elas, né, se deformam, se chamam aberrações, né, óticas. E elas vão num ponto de fuga que vai deformando as linhas. Porque o prédio, gente, ele não é todo ondulado desse jeito. Ele é reto. Mas utilizando uma fish eyes, eu consigo passar essa atmosfera. E é muito interessante o resultado também do céu. Olha aqui que interessante. As nuvens entram. Então, uma fish eyes, dentro de um contexto desse tipo, funciona muito bem, tá? A técnica fotográfica é saber também quando não usar, tá aqui em maiúsculo, ó, quando não usar um tipo de lente. Porque, por exemplo, a fish eyes, ó, como eu falei antes, né, pelas aberrações ópticas, não favorece a criar uma fotografia interessante. Isso acontece, hein, gente? Tem gente que exagera, tá? E faz um uso errado. Então, a técnica é saber utilizar, como também saber dizer não. Não é porque eu tenho ela, que eu comprei, que ela é maravilhosa, que eu vou utilizar em tudo que eu acho, tá? Então, a técnica fotográfica também é saber quando não fazer. Quando as aberrações ópticas, né, não funcionam. É sempre a técnica fotográfica que você precisa usar para criar uma luz quente, ou pelo menos não muito invasiva quando o quesito é alimentos, porque a luz muito quente envelhece, ela estraga, ela traz muita textura, tá? Ela tira a fresqueza. Bom, ela tira o frescor, tá, dos alimentos quando ela tá muito quente. Quente eu quero dizer amarela, tá, gente? Quando ela tá amarela, tá? Ela muda as cores das vegetações. Então, a luz, tá, é sempre a técnica, é saber qual é a cor da luz para utilizar de acordo com o que vai ser fotografado, tá bom? E é a técnica fotográfica que te ajuda a fazer as fotos simples dos eventos e cerimônias para garantir os gestos que marcam o desenrolar da festa. Por exemplo, aqui a foto depois de casados. Olha só, gente. Isso aqui é uma foto simples, para garantir, tá, que eu tenho a foto das mãos depois de casado com as alianças. Isso é um clássico, tá, dos álbuns de casamento. Depois eu vou no desenrolar daqui da live, vou mostrar as alternativas criativas, tá? Porque o título da live é exatamente esse. Por que é tão importante a criatividade na fotografia profissional? Ou ainda a fotografia dos noivos. Olha só, gente. Os noivos se abraçando num jardim bem interessante. Pode gostar, pode não gostar, mas tecnicamente ela funciona. Tem todos os brancos, tem uma luz aqui que foi, né, falsada, que colocaram em pós-produção, tá? Mas não importa. Ó, aqui não tem a sombra certa. Olha a sombra onde tá. A sombra tá aqui, ó. Então, de acordo com a sombra, essa luz, ela não pode estar onde ela está.
porque as sombras aqui, ó, elas não funcionam. Então, eu imediatamente, de fotógrafo, eu já vejo que essa luz ela foi colocada em pós-produção, porque as sombras não funcionam, a sombra do lugar, do ambiente não funciona. Por mais que essa técnica, essa imagem, ela não esteja deturpada, ou seja, muitos brancos, muitos pretos, né? Ela está, entre aspas, falsificada, porque não foi assim a realidade da cena, tá? Não foi isso a realidade da cena. Então, é uma parte técnica, mas é uma parte criativa zero. Não tem nada nessa foto de criatividade, como aqui também não tem nada de criatividade. E o que está contando como história? Uma história conhecida por todo mundo. A foto, muito banal, depois do casamento, tá? Das alianças. Tá bom? Isso aí tem zero criatividade. Como aqui também, zero criatividade, tá bom?